Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Aqui vos fala o pastor Walter Lee Soares. Estou aqui para trazer uma palavra poderosa, uma palavra de revelação para você. Nós estaremos fazendo uma série de pregações, de ministrações da palavra do Senhor aqui no YouTube e você não pode perder nenhuma delas. Então, para você ficar por dentro de tudo que a gente vai postar aqui, você já se inscreve no nosso canal, você já deixa o seu like e você aí toca nesse sininho aí de notificação para que cada vez que a gente postar um vídeo, o YouTube possa notificar você dos vídeos que nós estamos postando, ok? Então se prepare aí, tá? Se arrume porque nós já vamos começar com a palavra reveladora que é no livro de Apocalipse. Nós começaremos uma série de pregações a respeito do livro de Apocalipse. Você está convidado a estar conosco em todas essas séries que nós estaremos apresentando aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui com o nosso vídeo aqui pelo YouTube a respeito do Apocalipse. E a primeira parte do nosso vídeo, nós queremos falar para você aqui do capítulo 1 de Apocalipse, onde tem as narrativas do título, o assunto do livro, que é a revelação. Tem as dedicatórias às 7 igrejas da Ásia, que são as cartas que são enviadas às 7 igrejas da Ásia. Tá? E as igrejas, elas são 7 igrejas da Ásia, e a primeira é a igreja de Éfeso, a segunda a igreja de Esmirna, a terceira a igreja de Pérgamo, a quarta a igreja de Tiatira, a quinta a igreja de Sardes, a sexta a igreja de Filadélfia e a sétima a igreja de Laodiceia. Bem, dentro da narrativa do capítulo de número 1, o apóstolo João, ele faz menção da sua visão de ter visto, ter tido uma visão do Senhor Jesus glorificado, Louvado seja o nome do Senhor. E João estava na ilha de Patmos, estava preso por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus, foi perseguido aí pelos imperadores, e a história de João é uma história magnífica, mas também é uma história de muita fé no Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Então João na ilha de Patmos recebeu aí a revelação do livro de Apocalipse, e o próprio Jesus falou a João para que ele viesse escrever 7 cartas e enviar às 7 igrejas da Ásia. E cada uma dessas cartas, elas têm uma prerrogativa de mostrar que Jesus Cristo conhece a igreja, que Jesus Cristo sabe tudo a respeito da igreja, que Jesus Cristo não está alheio à igreja, que Jesus Cristo não aceita as coisas erradas dentro da igreja, que os próprios homens acabam trazendo, Então, o livro de Apocalipse, ele está na sua primeira parte, voltado para essas narrativas, ok? As 7 igrejas da Ásia são também uma representação de 7 tipos de igreja durante a história da igreja na terra. E no final, as últimas igrejas, que são a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, elas têm um contraste muito grande com aquilo que está acontecendo justamente nos nossos dias na igreja de Cristo, onde a igreja de Filadélfia é aquela igreja fiel, que se afasta do mal, que quer servir a Deus, que honra a palavra do Senhor. E em contrapartida tem a outra igreja, que também é a igreja de Cristo, entre aspas, a igreja cristã, mas que é de Laodiceia, que ela está voltada para as riquezas da terra. A sua visão não está nas coisas celestiais, mas está nas coisas da terra. Então, é uma demonstração também, essas 7 cartas, as 7 igrejas, é a demonstração de 7 períodos da igreja de Cristo aqui na terra. E nós estamos vivendo o período aí dessas últimas igrejas, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de
Laodiceia. Bem, João, na ilha de Patmos, recebe a visão do reino de Deus. João, na ilha de Patmos, recebe a visão do Apocalipse, a revelação que Jesus Cristo dá a ele lá na ilha de Patmos. Ele estava preso na ilha de Patmos, mas recebe essa riquíssima revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os capítulos de número 4 vai falar da visão do trono, a majestade divina, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, ou 4 animais. E diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, que estava sentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. Então, queridos, João vê uma porta aberta no céu, e essa porta se abre e é aberta por Jesus de Nazaré, porque o céu estava fechado para o homem. O homem não podia mais, não tinha mais essa ligação que outrora tinha com Deus. Mas agora uma porta no céu se abre, e João entra nessa porta e vê toda a revelação a qual o próprio Jesus mostrou a ele, dos fatos que iriam acontecer, dos que já tinham acontecido e dos que estão acontecendo hoje, e os que ainda vão acontecer daqui para frente. E João tem uma demonstração da glória divina, e ele vê também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Anciãos, a gente sabe, são pessoas mais velhas, né? Aqui na terra, em relação a anciãos, são pessoas mais velhas, idosas, que simboliza aí até mesmo simbolizam maturidade, simbolizam conhecimento. Os 24 anciãos e 4 seres viventes. E é interessantíssimo a demonstração desses 4 seres viventes, que onde tem também 4 rodas, uma por dentro da outra, e quando essas rodas se movimentam, os 4 seres viventes também se movimentam, e eles não precisam se virar, é o que diz a palavra do Senhor. Quando eles vão para lá, todos vão para lá; quando vão para cá, todos vão; quando se movimentam para a direita, para a esquerda, não precisam se virar, porque cada um desses 4 seres viventes tem 4 rostos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o livro, no capítulo 5, a gente vai ver o Apocalipse dizendo que tem um livro selado com 7 selos, e que ninguém era digno de abrir este livro e de desatar os 7 selos. Então, João até chorava nessa revelação, onde não se havia encontrado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo dela, que fosse digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. João chorava. Então, foi dito a ele: João, não chores. Eis aí o cordeiro que foi morto, mas vive. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E quem era esse cordeiro que estava diante do trono de Deus? Era Jesus Cristo. Aquele que foi morto, mas que ressuscitou ao 3º dia, e subiu ao céu depois de 40 dias, que havia ensinado
os discípulos, Jesus subiu para o céu e diz a Bíblia que então ele sentou-se à direita de Deus Pai. E João vê nessa revelação, porque Apocalipse é revelação, Apocalipse ele usa na maioria dos seus textos, do seu texto, figuras de linguagem. E a gente tem que saber decifrar a coisa da forma correta, de maneira espiritual. Ok? Então ninguém havia sido digno. Quando João vê um cordeiro, é o símbolo do cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. E é ele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. São 7 selos. Você vai ver no decorrer do livro de Apocalipse que o número 7 vai sempre estar presente. De acordo com os especialistas em número, o número 7 é número de perfeição. Deus descansou no 7º dia, e assim você vai ver vários versículos falando a respeito do número 7. Mas nada aqui querer trazer numerologia para essa palavra, jamais. Nós não entramos por isso. Nós queremos mostrar que esse 7, dentro do padrão de Deus, é o 7 da perfeição. Tudo o que Deus faz é perfeito. Então foi aberto o primeiro selo pelo Cordeiro, e quando ele abriu o primeiro selo, João diz que ele olhou e viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então começa ali um ponto de vitória dentro da história da igreja, né? A vitória vem, e você vai ver que o cavalo branco, o branco é símbolo de paz. Mas logo depois do cavalo branco, João vai ver, no segundo selo, quando é aberto, um animal dizendo: vem e vê. E ele vai ver que vai sair então um cavalo vermelho, que estava sentado, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então esse segundo cavaleiro, ele fala de guerras, morte, onde os homens tiram a vida um dos outros. São conflitos que sempre ocorrem nessa terra. Esses cavaleiros são cavaleiros apocalípticos que vêm demonstrar aos fatos que acontecem no nosso planeta, na Terra. Então, aqui está o segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. O terceiro selo é aberto, e João ouviu o terceiro animal dizendo: vem e vê. E João diz que quando ele olhou, ele viu um cavalo preto. Ora, o primeiro foi branco, vermelho, e agora cavalo preto. E o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais e dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então a gente percebe plenamente nesse cavaleiro preto, né? A gente percebe plenamente a respeito de comércio, de negociações, e a gente vai ver que uma medida de trigo por 1 dinheiro e 2 medidas de cevada também, aliás, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O que quer dizer isso, né? O que esse cavaleiro está revelando para nós? Bom, o trigo lá no passado era um símbolo de riqueza, e a cevada era um símbolo da pobreza, porque os ricos, eles tinham trigo, que faziam pão, as suas massas,
E os pobres, como não tinham dinheiro para comprar o trigo, eles acabavam usando a cevada. Mas a gente vai perceber que o trigo e a cevada, eles estão praticamente agora no mesmo padrão de preço. No mesmo padrão de preço. Ou seja, me parece aqui que há menos mercadoria, mais mercadorias e menos dinheiro. O trigo e a cevada. Louvado seja o nome do Senhor. E parece incrível que nós estamos vivendo algo semelhante nos nossos dias. No mundo inteiro há uma carestia muito grande. A comida está mais caro, gás, gasolina, tudo material de construção, é uma carestia terrível, né? Do que está acontecendo, o que está acontecendo hoje no mundo, e parece semelhante ao que esse cavalo preto está anunciando. O próximo cavalo o quarto selo é aberto e é um cavalo amarelo. Olheis, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Então este cavaleiro, ou esses cavaleiros, eles estão aí em ascendência, em ascensão, de maneira simultânea. A gente imagina que é primeiro um período, depois um período. Não, as coisas estão acontecendo. E esse cavaleiro eles estão agindo, eles estão atuando. São demonstrações de fatos que estão acontecendo. Não de hoje, só de hoje, mas do que já vem acontecendo há muito tempo. E não é diferente nos nossos dias. A carestia, a mortandade que está acontecendo. Mas também existe um cavaleiro branco que sai vencendo para vencer. Ou seja, a gente pode ver que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele está aí em ascensão sempre, mesmo acontecendo todos esses outros cavaleiros, a morte, como as pandemias que matou muita gente. E esse cavalo amarelo, ele é um cavaleiro que a morte vem com ele e o inferno vem atrás. Quer dizer, o inferno, a morte estariam tirando vidas de muitas pessoas. A gente viu nessa pandemia que aconteceu muito isso, a gente vê nas guerras muitas pessoas morrendo, a gente vê em guerras, confrontos civis, a gente tem visto na Síria, em outros países aí, no nosso tempo, muita guerra e muita gente inocente morrendo, né? Infelizmente, morrendo e morrendo sem Cristo, e acabando indo para o inferno. Então esses cavaleiros, eles estão em ascensão, eles estão aí, agindo em nosso tempo. E como eu falei para vocês, o cavalo branco também está agindo. É o Evangelho de Cristo. É um arco e sai vencendo para vencer. Ou seja, o arco, ele é uma ferramenta que você acerta o seu inimigo de longe. E a palavra de Deus, ela tem ido e tem saqueado o inferno. Embora muitas pessoas estejam aí brincando com a palavra de Deus, embora muitas pessoas estejam aí profanando a palavra, embora muitas pessoas estejam apostatando da fé, embora muitas pessoas estejam pregando um evangelho falso, mas o verdadeiro evangelho está aí, está em ascensão, um remanescente que não abre mão das sagradas escrituras, de servir a Deus, e este evangelho está vencendo, ele saiu vencendo, e para vencer, ele vai vencer até o último dia, e Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, uma igreja que se posiciona de maneira fiel a Deus, e que se deixa levar pelo mandamento, pela palavra, e não pelos rudimentos do mundo, como diz lá no livro de Romanos, no capítulo de número 12, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Então, queridos, o livro de Apocalipse é um livro de revelação, onde João recebe a revelação do próprio Cristo, de fatos que aconteceram, como o livro de Daniel também tem uma parte de revelação, um livro de revelação, histórico também de revelação, o livro de Daniel, que fala da queda do Império Babilônico, que fala dos impérios poderosos que teve nessa terra, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, o Império Assírio, Greco-Romano, o Império, vários impérios que já tiveram aí no mundo. O livro de Daniel também fala isso. E o livro de Apocalipse, ele vem trazendo para nós essas narrativas dos fatos que já aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer, mas nós precisamos olhar o livro de Apocalipse de maneira perfeita, no espiritual, porque tem muita figura de linguagem. Então, essa primeira parte do nosso vídeo vai ficando por aqui, e eu já convido você para a nossa segunda parte, que tem assuntos ainda mais contundentes para você aprender conosco aqui, para você estar conosco aqui no YouTube, tá? A respeito do livro de Apocalipse, do livro da revelação do Senhor Jesus Cristo a João. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.